Mais uma vez, bom dia a todos. Já disse aqui do meu privilégio, da minha alegria em poder estar participando deste sábado comemorativo. Hoje estamos aqui celebrando o Dia Mundial dos Desbravadores. E não poderíamos estar num lugar melhor, né? Juntamente com esta comunidade, com esse clube histórico, que faz parte, né, de um exército valoroso, brilhante, que nós temos aqui no estado de São Paulo. Para você que não tem ideia, aqui na nossa União, a União Central Brasileira, nós somos hoje mais de 36 mil desbravadores. E nós formamos aí nesses 36 mil desbravadores, participamos, né, em mais de 1.200 clubes. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho do nosso desafio, da nossa responsabilidade no cuidado com as novas gerações. E nós ficamos muito felizes em ver aqui nesta igreja o apoio irrestrito, todo o comprometimento da igreja, da liderança, do seu pastorado, para a gente continuar avante o trabalho com essas crianças, né, juvenis e adolescentes, que, sem dúvida, são muito importantes para nós e para a vida da igreja. Então, muito obrigado a cada um de vocês também, pais, responsáveis, cuidadores, que nos ajudam nessa tarefa desafiadora da educação, no ensino e, sobretudo, na preparação de cada um deles para fazerem parte um dia da Canaã Celestial. Então, nosso muito obrigado desde já a cada um de vocês pelas contribuições através do apoio, das orações e recursos e tantas coisas mais que vocês promovem em termos de diferença na vida desse ministério. Deus seja louvado por tudo isso. E eu tenho aqui a incumbência de partilhar a palavra de Deus com vocês. Esse é o momento, sem dúvida, mais importante desta celebração, onde nós temos a oportunidade de abrirmos aqui a Bíblia. Mas antes de lermos o texto, né, que eu separei, percebi aqui na audiência algumas figuras, né, conhecidas. E eu vi aqui o pastor Jader, por exemplo, né? Ele não vai se lembrar de mim, já faz muito tempo, né? Mas foi meu professor de música lá durante a formação do teológico, né? Eu me lembro que quando ele me ouviu cantar pela primeira vez, ele, né, que é um perito, né, musical, ele ficou assim encantado com a minha voz, né? Ele falou: rapaz, você tem um futuro tremendo, né? Se um dia eu estiver lá na Novo Tempo, quem sabe eu te levo para o Arautos, né? Mas, pastor, né, não precisa, né? Nós estamos felizes aqui da forma como Deus tem conduzido, né, a nossa vida. E vejo também o pastor Gilmar Batistotti, muito querido também. Na época, lembro, teologando também, viu, pastor Gilmar? Você, não é que você é velho, né? Que você começou muito novo, né? Então, você tem aí a oportunidade de acompanhar, né, e conhecer várias gerações, né? E nós tivemos a alegria também ali na época que você estava na APAC, quase, né, o senhor me levou para a APAC naquela época. Eu lembro do apelo da igreja que fazia estágio, né? Mas o senhor, com coração duro, não ouviu, né? Mas é muito bom revê-lo aqui também, viu? Uma alegria enorme. São brincadeiras, né, que a gente toma nesse momento aqui, com pessoas que a gente tem muito carinho. E agradecer também o pastor Fábio, viu? O pastor Fábio, grande parceiro, que tem nos auxiliado na liderança desse trabalho diretamente nesta associação. Para quem também não sabe, eu e o pastor Fábio fomos não apenas contemporâneos no período da faculdade, mas nós somos da mesma turma. Claro que ele, um aluno muito mais brilhante do que eu, sempre ali sentado, né, nas primeiras fileiras, nota 10 em hebraico, grego, aramaico e todas as línguas mais antigas, né, que havia. E é uma alegria poder estar aqui com ele também, desfrutando desse momento tão importante, festivo para a vida da igreja. Pois bem, chega de blá, 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 né? Vamos para o que interessa, que é o estudo da Bíblia. E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia, se você está com ela aí. Se tiver o app da Bíblia também no seu celular, partilhe conosco, é muito importante, né, estarmos conectados agora a essa leitura. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Então, abra aí a sua Bíblia, por favor, o app da Bíblia, nos acompanhe de alguma maneira. A vocês também que estão nos acompanhando através da internet, sejam muito bem-vindos para partilhar conosco desse momento de adoração. Hoje é o Dia Mundial dos Bravadores, nós estamos felizes também com a sua presença e através da Bíblia nós vamos aqui aprender um pouquinho mais da vontade que o Senhor tem para a nossa vida, para aquecer o nosso coração também nesta manhã de sábado. Pois bem, Evangelho de Lucas, capítulo 12.
Quero ler com vocês uma porção, uma parte da parábola do servo vigilante, que se encontra aqui a partir do verso 35, não vamos ler toda a parábola, mas até o verso 40. Amém? Podemos ler? O texto bíblico começa dizendo assim, Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 35. Estejam prontos para servir, e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam, ou que não cuidais, dependendo aí da sua tradução. Até aqui. Nesta parábola nós encontramos uma das mensagens que, no meu ponto de vista, eu acredito de muitos de vocês aqui também, tem sido um dos temas mais apaixonantes e recheados de esperança que nós temos na Bíblia, que é o tema da volta de Jesus. Eu não sei como o seu olho brilha, como o seu coração vibra, como a sua mente nela reage diante deste grande evento, desta grande verdade que as Escrituras nos apresenta, que é a verdade da breve volta de Jesus a este mundo. Jesus, ele está voltando, eu não tenho a menor dúvida disso. A grande questão é, como está a nossa vida? Como está sendo o nosso preparo diante desta grande verdade, deste tremendo evento que está aí para acontecer? Você sabe que a Bíblia, ela é um livro recheado de promessas. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos as mais variadas promessas para as mais variadas necessidades. Existe na Bíblia, talvez você não saiba, mas se não sabia, vai saber agora. Existe na Bíblia algumas promessas que nós chamamos de promessas condicionais. Você sabia disso? Já ouviu falar disso? O que são promessas condicionais? As promessas condicionais na Bíblia, no nosso caso aqui, traduzido para o português, elas vêm acompanhadas de uma partícula própria da nossa gramática, da nossa língua, que nós chamamos de se. Você já ouviu falar do se? Com certeza, a gente costumeiramente nos expressamos, se fosse assim, se fosse assado, Então esse se traz essa ideia, essa proposta de condição. Então as promessas na Bíblia que vêm ali acompanhadas do se, nós denominamos elas de promessas condicionais. Então, às vezes, por exemplo, você encontra Deus falando para o povo, olha aqui a partícula de condição, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e fizer assim, assim, assado, eu, Senhor, o seu Deus, retribuirei dessa maneira. Ou às vezes você encontra um texto, uma promessa que ela é bastante pessoal. Se você, meu filho, se você caminhar desta maneira, se você proceder desta forma, eu, Senhor, o seu Deus, eu farei assim, eu farei dessa maneira, te recompensarei dessa forma. Então aqui nós encontramos promessas condicionais. Para que esta promessa se realize na minha vida, para que ela se torne uma verdade na minha jornada, na minha experiência, eu tenho que tomar uma atitude, tenho que tomar uma escolha, eu tenho que tomar uma decisão na direção daquilo que está sendo proposto. E uma vez que eu satisfaço essas condições, Deus então, que é a parte que jamais falha, nunca falhará, você pode ter certeza disso, Ele vai então cumprir com a satisfação daquela promessa na nossa vida. Agora, quando a gente fala das promessas que tem que ver com o tema da volta de Jesus, você sabia que só no Novo Testamento, alguém parou para contar. E contou, só no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, 214 promessas, 214 predições, falando a respeito desse tema que nós estamos aqui tratando, que é o tema da volta de Jesus.
E a questão que eu pergunto é: será que essas promessas, essas 214 predições, elas são promessas condicionais? Pensa aí, sim ou não? Se você respondeu não, você tirou 10 aí na primeira questão, você acertou. Essas 214 promessas que estão relacionadas diretamente com esse tema da volta de Jesus. Jesus falando, os escritores bíblicos ali trazendo essas informações, essas revelações para nós, elas não são promessas condicionais. Elas, pelo contrário, possuem um valor totalmente absoluto. Por quê? Porque Jesus irá voltar e ponto final. Isso vai acontecer. Jesus vai voltar. Esta é uma grande realidade, uma grande verdade das Escrituras e ponto final. Isso vai acontecer independente de você aceitar ou não. Jesus vai voltar. Isso vai acontecer independente do indivíduo acreditar nisso ou não. Jesus vai voltar. Isso vai acontecer independente de estarmos preparados ou não. Jesus vai voltar e ponto final. Essa é uma grande verdade das Escrituras que nós temos de uma maneira assim muito, importante, revelado a nós. E como nós estamos, mais uma vez eu questiono, como estamos conduzindo a nossa vida, por quais caminhos temos definido andar, como tem estado a nossa vida, onde estão os nossos planos, as nossas prioridades, diante dessa certeza, deste valor absoluto, desta promessa que vai se cumprir, como eu tenho conduzido a minha vida? Essa é a grande questão. Aqui na parábola do servo vigilante nós encontramos algumas preciosas lições para a gente refletir, para a gente pensar, repensar o nosso apego, quem sabe, à vida moderna e a tantas coisas nesse mundo que a gente vive que acaba nos tirando a atenção e nos fazendo pensarmos pouco naquilo que Deus está preparando e idealizando para a vida de cada um de nós. Vocês percebem que aqui nesta parábola nós encontramos ali uma analogia, uma comparação que não é única, exclusiva desse texto. Existem outros textos da Bíblia que falam desta alusão, desta ideia, dessa analogia, que quando compara a vinda de Jesus com a vinda de um ladrão. Não sei se vocês perceberam isso na leitura. Então isso não é único, exclusivo desta parábola, desta sugestiva aqui, porção que nós estamos lendo. Não, existem outras partes da Bíblia que falam a respeito disso. E é interessante que uma vez, eu me lembro quando o pastor numa igreja, falávamos exatamente sobre esse ponto, um irmão, ele chegou para mim e ele falou assim: pastor, eu confesso que o escritor bíblico, ele foi muito infeliz em trazer essa comparação. Eu olhei para ele, ainda não entendendo tudo o que ele queria dizer, e falei: mas como assim, irmão, o escritor bíblico foi infeliz? Não, essa comparação foi muito indevida. Imagina, comparar a vinda de Jesus, que vem para promover o bem, para salvar, para curar, restaurar, trazer eternidade, vida. Comparar a vinda de Jesus com a vinda de um ladrão. Uma pessoa que vem para complexar, traumatizar, roubar, furtar, até mesmo matar. Aí eu sorri para ele, e falei: eu acho que o irmãozinho não entendeu bem o sentido da analogia aqui. Não é nesse sentido. Aí ele: não, mas como assim? Não, você está indo para um outro ponto que não tem que ver com a devida ideia que a analogia deseja aqui transmitir, trazer como expressão para o nosso entendimento. E aí eu fui explicar para ele, só para eu ter uma ideia aqui na audiência. Quantos de vocês, infelizmente, já passaram por alguma experiência de assalto na vida? Levantem as mãos, por favor. Uau, tudo isso? Mas disseram que Jacareí é uma das cidades mais seguras do Brasil, do interior de São Paulo, para se viver? Ah, não foi aqui, Ah, sim, foi por outros lugares, por aí afora, Ah, sim, agora eu fiquei aliviado, fiquei tranquilo, porque muitos aqui expressaram, infelizmente, passaram por essa experiência de assalto. Eu também, infelizmente, não em Jacareí também, já passei por 2 experiências de assalto. Fui assaltado 2 vezes. E quem já passou por essa experiência sabe que é um negócio extremamente complicado. Você fica sem reação, você fica pálido, trêmulo, teme pela vida, é uma sensação horrorosa de se viver.
O indivíduo, ele chega, você não está preparado para aquilo, evidentemente. Porque o ladrão, ele não avisa a gente. Ele comunica a gente? Não comunica. Ele manda mensagem no WhatsApp: oi, tudo bem? Tal dia, tal hora a gente vai se encontrar, hein? Se prepara. Ele faz isso? Não faz assim. Ah, é um ladrão à moda antiga. Manda um bilhetinho, deixa lá na tua caixa postal, né? Lá na caixa dos correios da sua casa. Prezado cidadão, tenho observado você, andado aí, caminhado pelas ruas de Jacareí, percebi que você tem algumas coisas interessantes. Então, tal dia, tal hora, no cruzamento da rua X com a Y, a gente vai se encontrar. Então, por favor, entregue lá os seus pertences, isso e aquilo. Aí coloca a sua observação, por favor, não leve para o lado pessoal. Estou fazendo apenas o meu trabalho, atenciosamente, o ladrão. Isso acontece, gente? Claro que não, né? Isso não é lógico, isso não existe. O ladrão não comunica, ele não avisa. Até porque se a gente tivesse qualquer tipo de ciência da chegada, do aviso, a gente se prepararia, né? A gente evitaria andar nas ruas, naquele determinado local que de repente ele nos informou, a gente comunicaria à autoridade policial, a gente ia se virar de alguma maneira, mas a gente ia ficar precavido quanto a isso. Mas não tem aviso. Aqueles que passaram, né, pela experiência do assalto, você sabe que você é pego totalmente desprevenido. Você está andando na rua, você está caminhando ali pelas alamedas, avenidas, você está com o seu carro, de repente você para ali num semáforo, enfim, está chegando em casa, saindo de casa, até mesmo vindo para a igreja, de repente você é surpreendido, o indivíduo chega e diz: é um assalto. E aí você é pego de uma forma que você não esperava, não imaginava, e você fica sem reação. Hoje em dia nem dizem mais é um assalto, né? Eu fui criado ali na Zona Sul de São Paulo, e lá o esquema parece que é perdeu, perdeu, né? O indivíduo chega, perdeu e já sabe que é um assalto. Uma vez um irmãozinho, que era lá do interior do sertão do Nordeste, não sei qual lugar, ele falou que lá na terra dele, ele que disse, né? Falou que o indivíduo chega e diz: mão para riba e não se bula. Né? Então quer dizer que é um assalto. Então, se você ouvir qualquer coisa do tipo em algum lugar por aí afora, é mão para cima e não se mexa, entrega o que você tem, porque o assalto chegou. Então nós somos surpreendidos. Então é exatamente essa ideia, né? Esta proposta, essa analogia que a parábola traz para nós, e outros textos, como já citei, né, aqui existem, que falam a respeito disso. Que a vinda de Jesus, esse evento glorioso, tremendo, que está prestes a acontecer, apesar de estar claramente revelado nas Escrituras, vai pegar muita gente desprevenida, desatenta, despreparada, assim como chega um ladrão. Então imagina só, as pessoas vão estar vivendo como nós estamos vivendo as nossas vidas, nós vamos estar envolvidos nos nossos projetos, sonhos, trabalhos e tantas outras coisas, né, que envolvem as nossas ações, as nossas atenções, e o céu vai se romper. Jesus irá voltar. Ele vai aparecer assim, ó, acompanhado por um cortejo, milhares e milhares de anjos, um negócio assim fantástico, colocar qualquer produção, né, de Hollywood no chinelo. Vai ser um negócio fantástico, uma imagem incrível de se assistir. Mas quando as pessoas olharem para o céu, muita gente, milhares de pessoas, vão ficar desesperadas, porque serão surpreendidas por esse grande acontecimento. E isso é uma coisa assim que deve nos preocupar. Como está a nossa vida, como está o nosso preparo, como está o nosso coração, aonde nós estamos dedicando o melhor das nossas energias, dos nossos planos e sonhos. Eles estão no céu, na expectativa de um Deus que está vindo me buscar. Eu estou ainda perdendo tempo, gastando energia, gastando das minhas atenções, das minhas prioridades, nas coisas que infelizmente não vão passar daqui. Eu me lembro que a primeira vez que eu participei de um estudo bíblico, na verdade eu estava numa classe bíblica dentro do clube, tinha 12 anos de idade. E eu me lembro do capelão com a Bíblia, com o guia de estudo. E vocês, né, eu acredito, sabem como funciona esse processo do estudo bíblico. E ali na classe ele falando sobre esse tema da volta de Jesus. A primeira vez, aos 12 anos de idade, ouvindo falar claramente, verso por verso, ali na Bíblia, página para cá, página para lá. Eu me lembro dele falando e tantas coisas que eu nem imaginava que eram possíveis, né, que iriam acontecer. E aí no final, como todo instrutor bíblico, né, capelã, ele fez aquela pergunta, né, como nós costumamos fazer:
Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa aqui do estudo não ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Eu, 12 anos, eu me lembro. 12 anos. Tem algum desbravador aqui com 12 anos de idade? Olha aí, ó, 12 anos de idade. Ó, tinha a idade de vocês. Eu era um pouquinho talvez mais bonito que alguns, mas era mais ou menos aí, perto de vocês. É brincadeirinha, tá? Pegadinha do pastor. 12 anos. Eu levantei a mão, assim como vocês levantaram agora. E aí ele olhou para mim assim, que o medo de todo capelão instrutor é a pergunta difícil, né? E eu achei que ia fazer a maior pergunta do mundo. Aí eu falei, olha, que estudo legal, quantas coisas interessantes, eu nem imaginava, né, nesse contexto, nesse tema da volta de Jesus e tal, que vai ser assim, assado. Mas eu tenho uma pergunta. Tanta informação que você passou, evidências, sinais que antecedem a volta de Jesus, alguns que já se cumpriram, que estão se cumprindo, que vão se cumprir. A volta de Jesus vai ser assim, vai ser visível, todo olho verá, muito barulho e tal. Enfim, ele foi mostrando os textos, né? Mas falta uma questão. Qual questão ficou faltando? O principal, quando é que isso vai acontecer, meu amigo? Qual é a agenda? Data, mês e ano. Tanta informação, não é possível que a Bíblia não tenha deixado alguma coisa, uma pista nesse sentido para a gente. Aí ele deu uma relaxada, porque eu achei que estava fazendo a pergunta mais importante do mundo, no sentido, né, de dificuldade. E ele deu uma relaxada e ele falou, Jefferson, infelizmente não temos essa informação. É o quê? Você me mostrou um monte de informações aqui, mas essa que é a crucial, quando isso vai acontecer, não temos? Ele, não temos. A Bíblia não nos revela isso. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. E aí eu sentei, confesso para vocês, muito frustrado. Eu falei, puxa Deus, o que custava, né? Uma agenda, uma data. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça assim por um tempo, na minha mente juvenil, adolescente. Por que Deus não nos revelou uma data? Porque ele não, o que custava dizer? Pelo menos o ano, vai, né? Alguma coisa assim. E o tempo foi passando. E um dia eu estava numa reunião de família e minha mãe começou a contar umas histórias, né, da infância, da minha infância. E aí o gatilho, né, da memória veio, eu fui relembrando muitas coisas daquilo que ela estava compartilhando. E foi interessante porque nessa história que ela contou, foi assim como uma resposta ou iluminação para aquela pergunta que eu estava na minha mente assim já há um tempo, porque Jesus não nos revelou uma data. Que interessante isso. Eu vou contar essa ilustração aqui para vocês, que me ajudou a entender o porquê Deus não nos revelou uma data. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro. Fui criado na zona sul de São Paulo, mas eu nasci no Rio de Janeiro. E quando eu tinha ali por volta de uns 5, 6 anos, aí você vai entender, né, o processo da mudança, o meu pai ele recebeu uma proposta de trabalho, e era uma proposta de trabalho para deixar o Rio e vir para São Paulo, capital. E era assim, uma proposta muito vantajosa, boa, para o contexto profissional dele. E ele aceitou essa proposta. Só que a gente, como família, né, minha mãe, eu e minha irmã, nós não nos mudamos assim de imediato com ele para São Paulo. Nós ficamos um tempo morando no Rio e ele um tempo trabalhando aqui em São Paulo. E eu me lembro, né, que nós ficamos alguns meses nesse processo. E ele, a cada 15 dias, era exatamente esse prazo, ele ia até o Rio de Janeiro para nos visitar. Ficava ali um final de semana conosco. E eu me lembro, com muita assim, né, saudade, com saudosismo, eu me lembro quando era sexta-feira, ali no meio da tarde, ele chegava, abria a porta. E, gente, imagina, éramos pequenos, eu tinha 6 anos, minha irmã, uns 4 ou 5 anos. Nós, quando vimos o nosso pai, depois de 15 dias distante, era um momento assim muito especial para nós. Era muito alegre. E aí eu me lembro que aquele fim de semana que ele chegava, era sempre assim, algo que ele tornava muito especial, porque ele ficava distante. Então, quando ele chegava, sabe aquele pai que fica longe, depois quando chega, né, quer fazer de tudo para agradar os filhos? Era o que ele fazia. Então, ele levava a gente para passear, íamos para o zoológico, íamos para o parque, levava a gente para comer sorvete, pizza, né, essas coisas todas que criança gosta. E eu me lembro que sempre quando ele chegava, era a certeza de um fim de semana diferente e especial. Chegava domingo, finalzinho da tarde, ele já estava com a malinha dele pronta, ele reunia ali a nossa pequena família, e ele se despedia da gente, era um momento muito caloroso, de emoção. E aí ele se agachava exatamente no tamanho que minha irmã tínhamos naquela época.
pequenos. Ele olhava para a gente e falava assim, olha, falta só mais um pouquinho, papai está providenciando lá uma casa legal para a gente morar, vocês vão conhecer uma escola nova, olha, vai ser muito legal a vida que a gente vai ter lá. E ele criava, né, aquelas expectativas, enchia o nosso coração de motivação, de esperança. Aí ele falava, olha, mas enquanto isso não acontece, porque estamos ainda acertando alguns detalhes, eu quero contar com vocês, para vocês nos ajudarem. E a gente arregalava o olho na expectativa, né, do que ele estava propondo. E ele falava, olha, quero que vocês sejam obedientes à mamãe, enquanto o papai não estiver aqui. Eu quero que vocês, todos os dias, quando acordarem, arrumem a cama de vocês. Terminou o dia de atividades, de brincadeiras, peguem os brinquedos, guardem na caixa. E ele passava um monte de orientações. E no final ele perguntava, eu posso contar com vocês? E nós dois, os pequenos, respondíamos, aham, pode contar com a gente, ó. Tranquilo, pai, fechado. E ele ia embora. Só daqui a 15 dias que a gente veria ele novamente. E a gente entrava para dentro de casa e a gente praticamente esquecíamos o nosso combinado. E a gente colocava a casa, literalmente, de cabeça para baixo. Sabem aquelas crianças, né, como muitos dos nossos filhos, cheios de saúde, energia, né, de ânimo, né, essa peraltice toda, né, que nossos filhos têm? Então, era mais ou menos nessa proposta, nessa pegada também. E a gente colocava a casa de cabeça para baixo. Praticamente esquecíamos o nosso acordo, o nosso combinado. E quando chegava assim, faltando uns 2 dias para completar aquela bendita, né, quinzena, para ele chegar e ficar mais um final de semana conosco, era uma coisa impressionante. Eu e minha irmã, praticamente assim, se entreolhávamos e a gente já entendia, opa, faltam 2, 3 dias, o pai está chegando. A gente fez um combinado. Então a gente tem que agora, né, maneirar aqui o nosso comportamento, cumprir com o acordo. E a gente, 2, 3 dias antes da chegada dele, a gente já mudava a atitude. Ficávamos mais obedientes, comportados, né, guardava lá os brinquedos na caixa, arrumava a cama. E eu me lembro que na sexta-feira, a bendita sexta-feira que ele estava para chegar, ele sempre chegava ali no meio da tarde. Eu me lembro que a gente, depois do almoço, imagina, 2 crianças pequenas, fazíamos questão de tomar banho, porque queríamos receber o nosso pai. A gente colocava o perfume e tal, e nós sentávamos no sofá da sala e ficávamos ali aguardando, contando os minutos para que ele pudesse abrir a porta e chegar para a gente poder abraçá-lo. E eu me lembro que quando chegava esse momento, que ele abria a porta da sala, ele olhava para a sala, olhava especificamente para o sofá da sala, ele via aquelas 2 crianças pequenas, já tomado o banho, cheirosinhos, e eu lembro do sorriso dele. Ele olhava assim, sabe, quando o pai olha, imaginando, né? Que orgulho. Olha, que crianças maravilhosas. Estão aqui sentadinhas no sofá, comportadas. Dava para ver uma auréola na cabeça de cada um, né? E a gente sorrindo, né? Com os olhos piscantes, quem sabe. E era aquele final de semana maravilhoso, cheio de alegria, de, né, matar saudades. E aí chegava o domingo, o mesmo ritual, o mesmo processo de despedida e tal. Ele se agachava e passava as mesmas regrinhas sempre. Olha, sejam obedientes, falta pouco, a gente daqui vai se mudar para São Paulo, vocês vão conhecer a casa nova e tal, façam isso, façam aquilo e tal. Posso contar com vocês? A gente? Aham, pode contar com a gente, ó. Aqui, ó, pai, estamos fechados no compromisso. Só que teve uma situação dessa, que o meu pai, ele voltou não 15 dias, como de costume. Ele praticamente voltou na semana seguinte, na sexta-feira seguinte, e minha mãe não sabia, muito menos, né, nós que éramos crianças, os filhos, pegou todo mundo de surpresa lá em casa. E ele chegou na sexta-feira, como de costume, claro, mas na semana seguinte, ele abriu a porta da sala, e ele olhou para a sala, ele não viu os santinhos, os anjinhos sentados no sofá. Mas ele ouviu a minha mãe gritando num cômodo lá atrás. E minha mãe gritava exatamente conosco, os filhos, e minha mãe dizia exatamente assim, eu não aguento mais vocês, eu vou doar vocês.
E eu penso, gente, que para uma mãe dizer que vai doar os filhos, é porque esses filhos não são fáceis, né? Eles estão chegando, eles estão superando o limite, né, de toda a paciência, de todo o amor. E ali, meu pai, ele pôde ver a realidade. Ele viu que os filhos não passavam de 2 fingidos, né, de 2 enganadores, que estavam só fazendo média ali para agradar, né, para conquistar, para impressionar, mas que na verdade não eram esses filhos tão obedientes, santinhos e anjinhos, né, como ele podia imaginar. Então, quando a minha mãe contou e eu fui relembrando essa história, na hora, agora eu entendi. Porque Deus não nos revelou uma data. Porque isso não está revelado nas Escrituras. Deus não nos revelou uma data, porque Deus não quer encher o céu de interesseiros. Entenda bem, não é que eu e você não devamos ter interesse em ir para o céu, temos que ter e muito interesse, mas pela motivação correta, né, pelas impressões devidas. Então, por isso Deus não nos revelou uma data, essa não é a preocupação da Bíblia. Você pode ver que a preocupação da Bíblia, naquilo que é revelado através daquilo que os escritores trazem a nós, é a preocupação quanto ao nosso preparo. Não tem data, não tem mês, não tem ano, não sabemos. A Bíblia não nos revela isso. Mas o tempo todo nós percebemos uma ênfase quanto ao preparo. Fique esperto, se prepare. Jesus está voltando. Como anda a sua vida? Como está o seu coração? O que eu preciso mudar, o que eu preciso abandonar, o que eu preciso sacrificar por amor a Cristo, para que eu esteja no céu, para que comece a viver as alegrias do céu aqui na terra. O preparo. A ênfase é quanto ao preparo. Inclusive, né, em algumas traduções que vocês têm aí em suas Bíblias, o texto começa dizendo assim, né, cingido esteja o vosso corpo. Cingido esteja o vosso corpo. Cingido expressa exatamente essa ideia. No popular quer dizer, fique esperto, fique atento, para que você não seja pego de calças curtas. Jesus está voltando. Essa é uma grande verdade das Escrituras. E o que nós estamos fazendo diante dessa grande verdade? Jesus vai voltar, meu querido amigo, minha querida amiga. Jesus irá voltar. Isso está prestes a acontecer. Logo, logo, Jesus, acompanhado por um cortejo, milhares e milhares de anjos, vão romper esses céus. Vai ser um evento grandioso, glorioso. Como nós estaremos diante deste grande dia? Como nós estaremos diante do impacto desta realidade? Eu não sei você, mas às vezes eu me coloco também do lado de lá. Eu quero estar do lado de cá, mas eu me coloco do lado de lá. Eu fico imaginando, né, que para um determinado grupo de pessoas, aqueles que aceitaram, aqueles que entregaram a vida a Jesus, aqueles que se prepararam, aqueles que mesmo em meio às suas circunstâncias tão, né, difíceis, provas, lutas, porque nós temos isso mesmo, a vida não é fácil, a jornada não é tranquila. Nós temos aflições, lidamos com muitos problemas, perdas, tristezas, depressões, ansiedades. É um complexo de coisas, né, que envolve a nossa vida e que torna ainda mais desafiadora essa caminhada. Mas você acredita, você persiste, está aí perseverando. Quando chegar aquele momento que nós vermos Jesus voltando às nuvens dos céus, eu imagino que vai ser um momento assim de muita alegria. Você olhar para o céu e ver Jesus voltando. Em saber que você, apesar das dificuldades, desafios, você perseverou até o fim. E agora você vai ter a alegria de compartilhar das coisas mais especiais, incríveis, fantásticas que Jesus está preparando. Agora, por outro lado, fico pensando, imagina só, aquele que não aceitou, aquele que não acreditou, aquele que não quis compromisso real com Jesus, aquele que não se preparou. Imagina, devotou seus sonhos, planos, ideais em tudo que era possível nessa vida, dinheiro, riquezas, títulos acadêmicos, enfim, não sei. E olhar para o céu, ver Jesus voltando e saber que está fora.
deve ser, sem dúvida, uma das experiências mais tristes que uma pessoa vai sentir. Vai ser um negócio aterrorizante. Você olhar para o céu, vendo Jesus voltar, e você saber que você não vai. Por uma questão de escolhas, por uma questão de coisas que envolveram a sua vida e que você não soube lidar, abandonar, e que agora vai se cobrar o preço. Apocalipse diz que esses que não aceitaram, que não se prepararam, que viveram uma vida incoerente, indiferente a Cristo, eles vão correr, eles vão fugir, eles vão pedir para que o chão se abra para que eles possam se esconder, eles vão pedir para que os rochedos caiam sobre eles. Uma cena dramática, trágica e muito triste que será da realidade humana. Mas, queridos amigos, o que Deus está querendo oferecer para nós nesta manhã é o despertamento, o abrir dos nossos olhos, dos nossos corações, para que a gente permita o nosso coração vibrar com as expectativas do céu. O céu é um lugar real. Viu, querido desbravador? Você que está aqui nos prestigiando, querido amigo que está aqui nos visitando, o céu é um lugar real. O céu está sendo preparado para pessoas preparadas, pessoas que desejam de verdade as expectativas do céu. Pode acontecer de muitas ocasiões, até mesmo, quem sabe, hoje aqui pela manhã, tenham pessoas que tenham vindo à igreja, estão aqui envolvidos neste encontro, participam do clube, quem sabe, estão aqui de alguma forma obrigados. Sabe que isso pode acontecer? Eu fui um adolescente na igreja. Teve uma fase da minha vida que eu não queria mais ir para a igreja. Mas a minha mãe, uma sargentona, mulher piedosa, pegava no pé. Vai para a igreja. Ah, mãe, hoje eu não estou afim, deixa eu ficar em casa. Não, vai para a igreja. Ah, mãe, eu não estou afim de ir para o clube, eu acordei cedo a semana inteira para ir para a escola. Me libera do clube aí. Não, vai para o clube. Eu me lembro que uma vez, para vocês terem ideia, para não querer ir para a igreja, eu fingi uma dor de barriga. E aí a minha mãe olhou para mim, está com dor de barriga, filho? Eu falei, mãe, muita dor de barriga, não vou poder ir para a igreja hoje. Ela falou, não, você vai para a igreja sim. Mas mãe, eu estou com dor de barriga. Lá na igreja tem banheiro, e do banheiro da igreja dá para ouvir o culto. Nem que você tem que ficar lá do banheiro ouvindo o culto, mas você vai para a igreja. Não tinha jeito de dobrar a minha velhinha. Mas um dia eu consegui enganá-la. Olha que triste, agora eu vou contar para vocês. Um dia eu simulei uma dor de cabeça, uma enxaqueca forte. Era um domingo à noite. Não queria ir para a igreja, estava já cansado, né, de ir para a igreja. E eu falei, mãe, hoje eu estou com muita dor de cabeça. Eu posso ficar em casa? E eu não sei como, eu consegui verter uma lágrima, né, para tornar o momento ainda mais autêntico. E ela acreditou. Ela falou, vai tomar um medicamento. Aí me deu um remédio, eu não estava com dor de cabeça, mas para sustentar a mentira, né, que eu estava ali criando, porque é sempre assim, né? Quando você mente, você inventa não sei quantas outras dezenas de mentiras para sustentar aquela cilada que você caiu. E eu entrei nesse caminho, infelizmente. E eu tomei a medicação, meu pai, minha mãe, minha irmã entraram no carro, foram para o culto. Deu 5 minutinhos, portão de casa lá bate. Eu morava num sobrado, portão lá bate. Os meninos, Jefferson, os meninos da rua, os amigos da rua. Vamos jogar uma bola? Aí eu olhei para o relógio, opa, tem 1 hora de culto, dá para jogar uma bola e, né, voltar para casa e tudo bem. E aí fui com os meninos jogar bola. E aí jogando ali no asfalto da rua, em frente de casa. Aí teve um momento, amigos, naquela época, né, magrinho, fininho, a gente jogava tudo, né? Eu calculei errado o meu espaço. E eu fui fazer um drible, peguei a bola aqui e fui fazer assim. E no que eu fiz assim com a bola, né, o meu tornozelo bateu com muita força na guia da calçada.
E na hora, quando eu olhei, eu vi o sangue descendo. E deu para ver um pedacinho do osso. Que coisa, né? E o meu terror foi tamanho naquela hora que eu vi o rosto da minha mãe. Eu até exclamei na hora: mãe! Os meninos chegaram, o que aconteceu? Eu falei: olha aqui o que aconteceu. Aí, eu já era um desbravador, né? Já tinha a minha especialidade de primeiros socorros. Então, eu já sabia o que tinha de fazer. Então, corri imediatamente para casa. Então, fui lá no chuveiro quente, para lavar o ferimento. Já dei o primeiro grito. Peguei o álcool. Joguei o álcool para dar, né, uma higienizada ali no ferimento. Outro grito. Eu, meu Deus do céu, que enrascada eu fui me envolver, porque eu fui jogar, porque eu não fui para a igreja, né, e um monte de coisa passando na cabeça. E aí eu peguei uma agulha, uma linha, eu conhecia já o nosso cirurgião, mas não tive coragem de fazer em mim mesmo. E aí, de repente, o portão de casa começa a fazer o barulho, está abrindo o portão, meus pais estão chegando. Imediatamente corro para a sala, na parte de baixo. E eu fico, queridos, porque o ferimento era desse lado, fiquei exatamente nessa posição assim, em pé. Meus pais abriram a porta e eu estava exatamente assim. E aí, minha mãe desconfiada, né? Mãe é sempre, né, ligada no desconfiômetro, ela olhou: tá tudo bem, filho? Tá tudo bem, mãe, muito bem. Inclusive, quero agradecer o medicamento, as orações, a dor de cabeça já foi embora. Ela: que bom. E por que você está assim? E eu assim, né? Imagina, você abre a porta de casa, o teu filho está assim, em pé e de lado, e não vira de jeito nenhum. Aí eu: assim como, mãe? Não, porque você está assim de lado. Não, é porque às vezes eu gosto de ficar assim, a senhora nunca percebeu? Ela: não, nunca percebi isso não. Que coisa estranha. Vira agora, menino. Eu: não, mãe, eu quero ficar assim. Vira agora. Aí, virei. No que eu virei, aquele rastrozinho de sangue seguindo, e ela viu o ferimento. Aí, imediatamente ela falou: o que aconteceu? Aí eu pensei: já menti demais. Mas eu também tenho que tentar sair com classe para não apanhar. Eu falei: então, mãe, vocês foram para a igreja, fiquei aqui, dei uns 5 minutinhos, mãe. Você não imagina o que aconteceu. Os meninos lá da rua bateram no portão. Mãe, sabe aquela história que a senhora me contou tantas vezes de Adão e Eva lá no jardim, e o diabo usou uma serpente? Mãe, hoje eu passei exatamente por esse tipo de experiência. E ela: é mesmo? Pois é, mãe. Os meninos ficaram me tentando. Vamos lá jogar uma bolinha, só um pouquinho. Eu falei: não vou. Imagina, não fui para a igreja, vou jogar bola. Não, vamos lá, é só mais um pouquinho e tal. E, mãe, eles insistiram. Eu fui um fraco. Caí na tentação. Fui jogar bola e aconteceu isso. Aí minha mãe: você fez isso? Eu falei: mãe, infelizmente, eu caí. Mas eu espero, assim como Adão e Eva tiveram, a graça, né, a bondade de Deus em me salvar dessa situação. Ela falou: filho, então você quer dizer que a culpa de tudo isso foi só do diabo? Mãe, totalmente dele. Se não fosse por ele, eu não teria caído nessa. Ela: então tá bom. Então, já que a culpa é do diabo, vamos tirar o diabo daqui. Ela subiu as escadas e eu fiquei: vamos tirar o diabo daqui? O que ela vai fazer? Um exorcismo comigo aqui? O que vai acontecer? E aí eu olhei para o meu pai e falei: pai, o que a mãe quis dizer com isso? Aí ele falou: não quero nem saber, se prepara. E a minha irmã já estava rindo nessa altura do campeonato. Minha mãe desce com um cinto na mão. E aí ela olha para mim e fala: vamos lá tirar o diabo? Aí eu: mãe, que conversa é essa, mãe? Tirar o diabo? O diabo, está vendo o diabo aqui aonde, mãe? Ela falou assim: ele está na minha frente. E quem é que estava na frente dela? Eu. Aí ela pegou a mão, o cinto, 1, 2, 3, 4, aí cansou esse braço, pegou o outro, 5, 6, 7, 8. Aí depois que ela aplicou a disciplina,
Ela falou, agora entra no carro que tem que levar você agora para o médico para tomar ponto. Depois ela se preocupou em dar o ponto. Claro, né, minha mãe pegou pesado comigo, né, mas eu também merecia, aprontei, né. Eu já passei por isso, viu, desbravador? Querido adolescente, querido jovem que está aqui, quem sabe até um adulto, né, veio aqui obrigado. Está no clube por obrigação, teu pai e tua mãe ficam lá no teu pé. Vai para o clube, quero você no clube, aí você não tem muito o que fazer, está aí. Quem sabe alguém veio aqui convidado por uma pessoa, porque a circunstância lhe obrigou. Você está tentando fugir, né, e tal, e a pessoa, o vizinho fica lá, vamos lá para a igreja, vai ter uma programação especial hoje, celebração dos desbravadores, você nem sabe o que é isso, está aqui, mas não queria estar aqui. Então, quantas e quantas vezes esse tipo de coisa acontece? Mas vou te dizer mais uma vez, o céu está sendo preparado para pessoas preparadas. Eu e você podemos fazer muitas coisas de forma obrigada pelos nossos pais, pelos nossos líderes, pelas circunstâncias, mas ninguém irá para o céu obrigado. Entende? Ninguém vai para o céu à força. Você não vai para o céu simplesmente porque o seu pai ou sua mãe quer. Você não vai para o céu simplesmente porque o seu responsável, cuidador, cuidadora, deseja. Você não vai para o céu simplesmente porque o seu pastor, o seu líder aqui no clube quer. Não. Para você ir para o céu, você precisa querer. Você precisa se decidir. Você precisa tomar uma escolha. E você precisa se preparar, porque Jesus está voltando. Essa é uma grande verdade das Escrituras. Não perca tempo olhando para este mundo, para as perspectivas, as luzes, os lampejos de alegria e satisfação, porque tudo isso vai passar. Mas aquele que andar com Deus, aquele que fazer a vontade de Deus, aquele que entregar de verdade o seu coração a Deus e perseverar até o fim, vai curtir toda uma eternidade que o Senhor Jesus está preparando para todos aqueles que o amam. Eu espero que nesta manhã seja a nossa decisão, seja a escolha de cada um de nós, nos prepararmos para este grande evento. Hoje nós estamos celebrando o Dia dos Bravadores, um evento em que a igreja se reúne de forma mundial a celebrar com gratidão esse ministério, a existência desse ministério, mas que a gente se prepare, de verdade para celebrarmos o grande acontecimento da história, que será a volta de Jesus. Não fique de fora. Não perca o céu por nada. Não permita que nada nesta vida, nada neste mundo impeça você de viver as alegrias eternas. E eu garanto para você, valerá muito a pena. Valerá muito a pena. Se prepare para esse dia. Jesus está voltando, quer levar você, sua família, seus amigos, seus vizinhos. Vamos fazer a diferença para que isso seja uma realidade na nossa vida e na vida de todos aqueles que nos rodeiam e que nós amamos demais. Que Deus os abençoe e que essa seja a nossa vontade e motivação nesta manhã. Amém. Para encerrarmos o culto, vamos cantar o hino 336, Salmo dos Salmos. Vamos nos colocar em pé. Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. A teu lado eu sempre estarei.
temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é a luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. E darei ao seu Senhor, por seu tão grande amor, pois me fez renascer. E não posso entender, nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Se você entendeu o recado do céu para a sua vida, para a minha vida nesta manhã, que você permita as bênçãos maravilhosas do Espírito Santo a nos preparar para este grande encontro. E mais uma vez repito, não permita que nada nos impeça, te impeça de viver aquilo que Deus está preparando para nós com muito amor e carinho. Feche seus olhos, vamos entregar nossas vidas e nossos planos às mãos dele mais uma vez. Bondoso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez a alegria de estarmos aqui reunidos neste santo lugar. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de abrirmos a Tua Palavra e de ouvirmos a Tua voz, trazendo ao nosso coração uma mensagem de segurança, de esperança e da certeza de que nós temos um lugar muito melhor para vivermos nas mansões celestiais. Por favor, ó Pai, nos ajude, porque a caminhada não é fácil. Nós temos as nossas lutas, provas, dificuldades. O pecado bate forte em nós. Às vezes dá vontade de desistir. Mas por favor, Senhor, que nesse instante a Tua mão acolhedora, poderosa, nos ajude, nos inspire para continuarmos firmes, fortes, animados por este caminho. Por favor, ó Pai, derrame sobre nós os recursos disponíveis da onipotência, para que a gente permaneça firme até o final, para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, nós estejamos prontos. Nós estejamos prontos com o nosso cônjuge, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, amigos, a nossa comunidade. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que as nossas aspirações, as nossas prioridades estejam de forma dedicada à eternidade. Que a gente viva as coisas que nós temos que viver aqui nessa terra, mas que a gente não perca de vista o vislumbre do mundo maravilhoso, da vida eterna que o Senhor está preparando para cada um de seus filhos e filhas. Abençoa-nos, seja de uma maneira muito especial, ó Pai, com esta igreja, com as famílias desta igreja. Abençoa, ó Pai, a liderança desta igreja, os ministérios desta igreja. De uma forma também, ó Pai, muito carinhosa, abençoe o ministério de lenço desta igreja.
ministérios bravadores, de aventureiros. São ministérios, ó Pai, preocupados no preparo das novas gerações para o Teu reino. Que o Senhor continue abençoando essa diretoria, essa liderança, para continuar salvando do pecado e guiando para o Teu serviço esse exército valoroso de meninos e meninas. Por favor, Senhor, abençoe a todos nós, leva-nos para o céu. É o nosso desejo, é a nossa oração. E aqueles que assim acreditam, em nome de Jesus, digam amém. Amém.